Bom dia, graça e paz, mais um pão diário. Continuando em Mateus capítulo 24, versículo 36. Mateus capítulo 24, versículo 36. O subtítulo: Só Deus sabe o dia e a hora exata. O texto diz assim: Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Repetindo, entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Amados, esse texto traz, na verdade, alguns desconfortos e algumas discussões, porque se subentende que Jesus Cristo parece que não tinha todas as informações. Nós que já viemos lendo Mateus 24, o capítulo inteiro, e agora no versículo 36, inúmeras informações escatológicas ditas no Mateus 24 que foram cumpridas e que, na verdade, auxiliaram a igreja, a eclésia na época, a igreja primitiva, como a gente chama muitas vezes, foram avisados sobre os fatos terríveis que iriam acontecer em Jerusalém e na Ásia Menor, naquele mundo daquela época. E aí, de repente, Mateus, o evangelista, cobrador de impostos, literalmente escreve o evangelho de Mateus com o objetivo de evangelizar os judeus. E muitas das suas expressões que ele utiliza, ele não usa a expressão reino de Deus, ele usa a expressão reino dos céus. E também a parte da genealogia, ele traz a genealogia pautada no pai que não é biológico, no caso de José. Respeitando então os costumes, as tradições legais da velha aliança, do Velho Testamento, a lei de Moisés, para que pudesse então evangelizar os judeus. E agora, dentro desse contexto que nós estamos lendo e vendo que Jesus havia prenunciado várias circunstâncias e fatores que, posteriormente, olhando em Atos a história da igreja e vice-versa, em todo o contexto histórico da igreja, nós vemos a grande perseguição, a destruição do templo. E nós vemos então que Jesus Cristo, ele tinha sim uma visão escatológica e ele não estava alienado à vontade do Pai. Mas Mateus escreve este versículo: Entretanto, a respeito daquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho do homem, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Amados, é o seguinte: Jesus Cristo estava literalmente comunicando de forma escatológica os fatos que aconteceriam. Se ele está comunicando fatos que iriam acontecer e que eram fatos terríveis sobre a grande tribulação e a perseguição à igreja, e não só isso, como ele também deixou prenunciado o seu retorno, voltar para buscar a sua igreja. E quando eu volto a ressaltar a igreja aqui, eu não estou falando denominação, tá? Ou instituição, certo? Uma placa de igreja, tá? Eu estou falando a respeito à igreja, aqueles que nasceram de novo, que conheceram a graça de Deus através da palavra que Cristo deixou. Então este versículo, ele dá o sentido que Jesus Cristo seria limitado. Que Jesus Cristo, literalmente, como um homem, ele era um homem comum como os demais. Olhando esse versículo de forma isolada e utilizando a prática da exegese, ou seja, eu de forma isolada eu consigo ver mais a humanidade de Jesus nesse texto do que a divindade de Cristo como Deus. Porque uma característica daquele que é divino, no caso Cristo como Deus, é que ele tivesse então a onisciência, a onipresença,
e a onipotência, né? Todo o poder, todo o conhecimento e estar em todo lugar. Mas precisamos entender que Jesus Cristo, ele não foi criado, ele é Deus. Antes mesmo da fundação do mundo, você vai ver isso, que todas as coisas que foram feitas, foram feitas por ele. Ele tem a participação dele. Isso tanto no contexto da velha aliança quanto do novo, nós conseguimos ver isso. Mas quando então nós praticamos a exegese, ou seja, eu olho o versículo de forma isolada, esqueço todo o contexto que está relacionado a esta passagem e toda a Bíblia, e literalmente então acho que Jesus Cristo é literalmente humano e limitado e que ele não poderia ser Deus porque ele é como nós. Veja, amados, fazer tal interpretação é um equívoco teológico. Jesus Cristo havia prenunciado várias coisas que iriam acontecer e que na história bíblica, quanto na história secular da época, por os historiadores, nós temos então a evidência dos fatos que aconteceram, que foram ditos por Cristo Jesus e narrados por Mateus capítulo 24. O que eu quero dizer com isso, amados, é que quando nós então olhamos uma forma hermenêutica de interpretação exegese, olhando aquilo que só eu quero ver, para que eu possa então denegrir a imagem de Cristo como Filho de Deus, é então muito perigoso, porque eu estou, na verdade, forçando o texto a dar uma interpretação, porque eu estou conjecturando, mostrando que Jesus Cristo é menor que os anjos, e muitas vezes menor que a lei, menor que o Pai. Lembrando que a Trindade, que é uma palavra que não tem na Bíblia, mas é uma palavra que se define a divindade de 3 pessoas em um só. Veja, quando Cristo ele argumenta a respeito do reino dos céus, ele não comenta apenas dizendo que veio fazer a sua vontade, porque na verdade ele não estava cumprindo a sua vontade. Tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele fazia e até mesmo a exposição em colocar na cruz do Calvário foi a vontade do Pai. Jesus Cristo foi apenas o executor da vontade do Pai. E o Espírito Santo é aquele que testifica em nossos corações a respeito disso. Veja como é importante a interpretação do texto. E aí sim nós usamos a exegese, a ferramenta da hermenêutica. O que é a exegese? É a retirada do texto, olhando todo o contexto, o pano de fundo, qual a intenção do autor a escrever o livro. E aí nós vamos entender que, de fato, esta questão neste texto, a qual que diz que nem os anjos dos céus e nem o Filho têm esta ciência quando aconteceria a volta, né, o dia e a hora ninguém sabe, é claro que Jesus Cristo, nesse exato momento que ele estava comentando, ele estava literalmente aqui na Terra. Então ele não tinha talvez a ideia específica, porque não era o momento oportuno de ele anunciar. O fato que ele quer dizer aqui não é no sentido que Jesus Cristo seria pego de surpresa, mas que a humanidade que, na verdade, negligencia a palavra de Deus, ela será pega de surpresa. Também é diferente daqueles que são a igreja, porque a igreja não será pega de surpresa, porque ela literalmente ela será anunciada, ela será anunciado através do tocar as trombetas. E o mundo vai entender todos esses fatos que irão acontecer a partir do momento, então, que acontecerem, que inúmeras pessoas irão, dentro desse contexto, desaparecerem, como diz o texto. Nós vemos assim, olhando para a Bíblia de forma panorâmica, de forma que nós possamos olhar de forma difusa, ampla, olhando dentro do contexto. Eu pegar um versículo isolado para destratar o Filho de Deus e considerá-lo apenas um ser humano simples, é de fato uma pessoa egoísta que não entende a palavra de Deus e que nunca conheceu a Deus. Então, toda vez que nós fizermos a interpretação, precisamos entender o contexto. Você teve o prenúncio escatológico de vários fatos que iriam acontecer e que de fato aconteceram, e ainda há assuntos pendentes que vão acontecer. Então, diante disso, eu tenho não só a comprovação histórica, arqueológica dos fatos que aconteceram, como a narração da própria Bíblia. Veja como é importante nós sabemos disso.
É claro que Jesus Cristo hoje, ressurreto, dito lá em Apocalipse 1, ele não desconhece a informação, mas enquanto ele estava na natureza humana, é claro, com certeza, ele não sabia de algumas coisas, não porque ele deixou de ser Deus, mas na verdade ele estava focado em fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai não é revelar a volta do seu Filho, mas que diante dos sinais, o seu povo, quanto a Igreja de Cristo, pudesse então visualizar de forma escatológica o fim dos tempos, os princípios de dores e os fins dos tempos. Veja como é importante, amados. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é plena, ela é completa, ela é inerrante, porque Deus preservou pela sua palavra. Coloque uma coisa na sua cabeça: Jesus Cristo não foi apenas um simples homem. Jesus Cristo não foi um profeta. Jesus Cristo é Deus. Se você olhar inúmeros versículos, o Evangelho de João enfatiza isso muito bem. O Hebreus fala que Jesus Cristo é maior que Moisés, maior que Abraão, maior que os anjos. E de fato nós podemos ver em Efésios também que ele criou todas as coisas. Lembrando que o Criador é o que tem o poder de todas as coisas. É ele que é onisciente, onipresente e onipotente. É claro que quando ele estava no seu estado natural, como humano, ele estava limitado às questões da carne. Porém, a carne estava sobre a sua própria vontade. Jesus Cristo sentiu medo, sentiu dor, sentiu fome, sentiu a perda do ente querido, sentiu tudo que um ser humano pode sentir. Mas ele, sendo Deus, ele entendeu qual era a vontade do Pai e cumpriu plenamente aquilo que foi proposto pelo Pai. E hoje, através do Espírito Santo, nós chegamos aqui, ouvindo este devocional, ouvindo a palavra de Deus, compreendendo tudo aquilo que foi pronunciado, cumprido e que ainda há de se cumprir. Ele disse que vai voltar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E eu espero que você tenha essa expectativa de um dia reencontrar com Cristo Jesus na glória, com um corpo incorruptível, a qual o pecado não terá mais poder sobre nós, mas que na verdade hoje nós temos a plena liberdade em estar em Cristo. Então, amados, quando nós olhamos um texto bíblico, ele em hipótese alguma deve ser interpretado de forma isolada, sem entender o contexto. Quem faz isso, ou faz por ignorância, ou faz isso intencionalmente para tirar proveito, era o que, na verdade, os judeus legalistas daquelas seitas como saduceus e fariseus e outros, que, na verdade, distorciam a palavra, desviando o povo da verdade. Mas a nossa função aqui nesta manhã é que você conheça que há um homem, que não é só homem, mas Deus, Cristo encarnado, no caso, Cristo Emmanuel, o Deus conosco. Ele se fez presente entre nós. Experimentou tudo aquilo que nós pudéssemos, no sentido da possibilidade como humano, experimentar. Experimentou o que é uma fome, sabe o que é a dor de uma perda de um ente querido, ele sabe de muitas coisas na pele, literalmente, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é o medo, mas diante de tudo isso, ele cumpriu seu papel como Deus, e literalmente, hoje, como Cristo ressurreto, como diz o Apocalipse, a sua descrição, seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, a sua voz como muitas águas tranquilas, o seu pé como um latão reluzente, e da sua boca sai uma espada de 2 gumes. Olha que maravilha. Então, mais uma vez, nós podemos entender que esse texto, ele não desclassifica, ele não despreza o Filho do Homem, que é Cristo Jesus. Pelo contrário, mas mostra o quanto ele era humano nesse exato momento, mas que o fato do reino dos céus, aqui não importava o assunto no sentido de voltar, mas apenas de sinalizar aonde seriam os sinais, ali onde estariam os sinais do seu retorno, da sua volta. E ele está perto para voltar. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar ao teu coração, que Deus possa abençoar o teu dia. Amém. Vamos orar? Agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai querido, nós te pedimos a tua graça. É com muita
pequenez que nós entramos na Tua presença e compreendemos a nossa fragilidade como humano. Mas a Tua palavra ela é muito mais do que nós pensamos muitas vezes, porque o Teu Espírito Santo nos norteia ao que devemos aprender e Ele fala em nossos corações a respeito de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nós confiamos na Tua palavra, como já foi dito aqui em outros devocionais. Passará o céu e a terra, mas a Tua palavra não há de passar. Seja com Teu servo, com Tua serva, seja com Tua igreja, seja com aqueles que ainda vão ouvir e conhecer a Tua palavra, que eles sejam alcançados pela Tua misericórdia, que eles sejam chamados, que foram escolhidos por Ti em tempo hábil, venham entender a Tua vontade. Senhor, faz o Teu querer, que possamos estar debaixo da Tua soberania e que a Tua palavra nos santifique todos os dias. É o que Te agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Um ótimo dia para você. Que Deus te abençoe. Paz.